Shalom, pessoal! Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, tudo tranquilo, pessoal? Graças a Deus, mais um dia estamos aqui, Billy. Mais uma gravação, Fabinho. Ô, glória! Aleluia! Como é que você tá? Opa, bom? E você? Eu tô bem, graças a Deus. Então tá. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Nós não ensaiamos isso, hein? Não, gente. Nós não ensaiamos Legal, isso. cara. É umas coisas que nós não ensaiamos, assim, de repente E sai, começa né? a surgir. Esse pessoal pensa que nós fica Deus. decorando. É Deus. Nós não consegue nem decorar a Bíblia. Né? É. Só alguns versículos. Deus é E tão olha bom lá, que cuida da gente É ainda. isso aí. Olha, nem decorei isso aí também. E aí, Fabinho? Tudo tranquilo? O que temos pra hoje? O que tem sendo para hoje, a nossa amiga, né? Nossa, Veio aí, a gente não conhecia, mas... não conhecia, mas ouvimos falar bastante dela. Sim. Legal. Ela é... Mãe de 3 filhos e casada com um amigo bem das infância. antigas de infância, né? É. Daisy, né? Desirê. Desirê. Ó, é muito difícil esse nome. É nada. Mas é uma benção. Seja bem-vinda. Estamos Obrigada. com ela aqui, gente. Bem-vinda no nosso Desirê Pode Cristo. Batista. Seja bem-vinda no nosso Pode Cristo. Fica à Obrigada, vontade. Obrigada. Tá Tô bom. me sentindo muito privilegiada, viu, por estar aqui. Amém. É Tô mesmo? feliz, tô feliz. Que bom. Tô me sentindo em casa. Ô, Glória. Que bom. Glória a Aí, Deus. aí sim, né? Que bom, A né? pessoa tem que ficar à vontade, né, Sim. Fica à Fabinho? vontade. Vocês deixam a gente à vontade. Glória a Deus, que bom. Que bom ouvir isso. É, assim, né? Deixa a pessoa bem relaxada, tranquila, É, né? isso aí. Tem uma comidinha primeiro, um Isso. cafezinho, um chazinho. Um onde- come-lhe fácil. Onde tem crente, tem que ter uma... Tem que né? ter. Antes de mais nada, Fabinho, o que tá Vamos- faltando? Vamos apresentar nossos apoiadores. Amém. Amém. Queremos agradecer, né, os nossos apoiadores, as pessoas que têm nos ajudado, orado, né, que têm nos abençoado também pelo... quero agradecer Capim Seco, né, Amém. que tem nos ajudado. Muito obrigado. MM Fotografia e Cinema, que nos ajudou bastante com esse estúdio maravilhoso aqui. Amém. E... Pode falar aí, Billy. Barbearia B&M. Amém. É minha, tá? Essa barbearia. e o nosso amigo Chips Life, que é a marca do Rafa. Que Hoje é, você tá com a camiseta que dele, eu tô com né, a camiseta aqui, fazendo uma propaganda. Olha. Pessoal, se vocês quiserem adquirir, é isso aí. Só entrar em contato no Instagram dele. E, pessoal, também, nós temos o nosso QR Code, né? Logo na vai tela estar aí. na telinha. Coloca na tela aí, Para você que produção. quer nos apoiar, gente, que quer manter esse Isso. projeto, Manter esse nos projeto, ajudar qualquer aí. tipo de oferta, qualquer, sei lá, Isso aí. alguma coisa. Tá bom, pessoal? E queremos, assim, aqui, ó, colocou aí, né, o QR Code. Qualquer tipo de oferta vai estar no meu nome, tá, pessoal? Vai estar no meu nome, Fábio Henrique Viana de Oliveira. Não se preocupa, não. Porque nós fazemos aqui tudo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso aí, Beleza? vamos lá. Vamos lá. E aí, Desirê, tá tranquila? Tô tranquila. Tá tranquila? É acostumada com as câmeras, né? Fabinho? Acostumado. Nós que tá engatinhando. A gente meio se perde em algumas coisas. A gente tá indo Vocês são conforme... muito bem, gente. Tão natural vocês conversando. Sério, Ô, nossa, Glória. né? Eu tô suando aqui, sei lá, eu acho que vai aprendendo alguma Vai, coisa vai, também, vai. né? Vamos É aprendendo. como dirigir, né? Na prática, a gente Isso. vai fazendo Isso. e se torna comum. Eu lembro verdade. do primeiro que teve, foi com o presbítero Douglas, né? Foi uma coisa bem bacana mesmo. Foi, precisava, mas é foi suave, algo mas bem, foi bem, Mas foi eu bem sei, robótico, eu né? sei. foi bem como é. robótico, mas fluiu, Foi. conseguimos fazer. Depois de 40 gravações, tô brincando. Mas também foi depois duas. que a gente passa a conversar, que a gente começa um diálogo, Isso. o nervosismo vai indo embora, né? A Isso. gente começa a sentir mais à vontade. É a mesma coisa, às vezes, a gente ter um primeiro contato com Deus, né? Sim. É um nervoso assim, que é isso, aquela coisa. Aí, de repente, você acostuma, você Uma insegurança de com como vai ser. insegurança, né? Verdade. Aí, daqui a pouquinho você tá com intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Oh, coisa Isso é bom, maravilhosa. isso é bom Verdade. demais. Isso É muito bom, é muito gostoso. Tocando nesse assunto já, Desirê, fala um pouquinho pra gente como é que começou a sua caminhada com Cristo. Fala aí pra gente como é que foi, se iniciou. Na verdade, eu nasci no berço evangélico, né? Sim. Quando eu nasci, meus pais, minha mãe já era cristã e eu cresci dentro da igreja, né? Parece até zoeira, mas ninguém aguentava me ouvir cantar, ninguém me suportava. Eita. Que eu tinha uma voz sério? muito ruim.
muito ardida, muito mesmo. Nossa, acho que se fosse naquela época a gente fazia uma dupla muito boa. Porque... É, Mas verdade, ninguém me suportava ouvir. Então, eu não exercia isso Sim. na minha infância, né? Até tinha uma amiga que me chamava para cantar quando criança, mas sempre acontecia aquela zoeira. Ah, ardida, vai quebrar os vidros da igreja. Nossa. Sério? Então, eu não, bem não, apoiadora. Essa Ah, menina. não fazia muito parte da minha vida o louvor, né? Sim. Mas a minha irmã, ela já cantava, a minha irmã mais velha, ela lançou, né, ela gravou um CD, na época ainda era Sério? CD. Ela tem Ai, um que CD, legal. e aí ela sempre cantava, a gente acompanhava nas vigílias, nos eventos, minha mãe ia para levar. E você levava, pequena? Eu pequena, isso. Nossa. E aí a gente dormia embaixo dos bancos, das vigílias, e sempre lá com ela. Então eu sempre ouvia, a gente cresceu ouvindo muitos louvores, muitos cantores, né? Fazia parte da minha vida. Mas Certo. cantar para mim, eu acreditava que não era possível, né? Olha que Porque ninguém me bacana. ouvia, ninguém me suportava. Nem dentro de casa ninguém queria me Caraca, ouvir. Então eu cresci assim, ouvindo a palavra do Senhor sempre, né? Sim. Uma referência, minha mãe sempre foi uma referência para mim de serva de Deus. E quando eu entrei na adolescência, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Sim. Eu fui para o mundo, eu e minhas duas irmãs. Nossa, aí arrastou as duas irmãs junto com Na, você na ou verdade, as duas irmãs a minha arrastou? irmã mais velha já tinha saído, né? Ah. Ela Aqui- aqui gravou um CD. sim. Ela se decepcionou. Nossa. Aquela coisa que acontece, né, dentro das igrejas e muitas vezes a pessoa não tem aquela base, Maturidade, né? aquele suporte, isso, maturidade. entendi. E aí ela se afastou. Quando ela se afastou do evangelho, eu e minha irmã do meio também paramos de ir para a igreja. Porque ela era tipo um exemplo para vocês. Era, né, a referência, né? A gente admirava muito. Então, Entendi. ela foi e nós fomos também. E aí ficou minha mãe, né? Congregando, servindo a Deus, Orando por vocês orando três. por nós, orando por nós. A minha irmã mais velha sempre foi muito tranquila, não deu trabalho. Já eu e minha irmã do meio, a gente deu muito trabalho para minha mãe nessa fase, Sua mãe sofreu muito. muito. Nossa. Sofreu muito. Hoje eu tenho vergonha das coisas que a gente fazia naquele tempo, né? Hoje eu como mãe, eu vejo que quanto difícil foi para ela. Nossa. Porque a gente passou a ter uma vida de bebida, drogas, balada. Sério? Nossa, caiu no mundão Sim, a mesmo, gente se caiu no jogou. mundão. Nossa, Você você jogou. já pulou de ponta. Sim, e nessa época aí, a minha mãe e meu pai, eles estavam separados, né? Que eles se separaram, então era minha mãe. Seu pai era crente também? Não, meu pai estava afastado do evangelho. Ah, sim. Ele até saiu, foi morar um tempo fora do Brasil. E nós ficamos com a minha mãe, Sim. né? E a minha mãe sozinha, né? Trabalhando. E aí ela meio que perdeu o controle, né? Da situação. Entendi. E aí a minha irmã do meio e eu fomos para o mundo. E a gente passou a beber muito, usar droga. Sério, cara? Passava o dia. Quando você olha assim, você não imagina, Não né? imagina. Não, todo mundo fala. É. Não imagino. Todo mundo fala, mas e a gente chegava às vezes da balada, minha mãe estava indo trabalhar. Ou às vezes ela ia trabalhar, a gente não tinha nem chegado ainda, né? E eu era uma pessoa muito briguenta. Eu brigava muito, eu arrumava briga. Você era daquelas que na saída da escola eu te pego? E se pegava, viu? Olha! Não levava desaforo para Ei, casa, nossa, não levava. E aí eu lembro que uma vez a gente foi numa festa com umas amigas, uma festa de uma facção, Sim. né? Certo, E aham. nessa festa a gente arrumou uma briga e eu acabei batendo numa menina, quebrei o braço dela. Eita, era E violento, hein? eu não era gente. Gente! E aí, nesse tempo, nós ficamos proibidas de andar no bairro. Não podia sair de casa. Nesse dia dessa festa, depois do acontecido, eu levei uma surra lá mesmo. Nossa. Que eu saí de lá com os 2 olhos roxos. Com os 2. Juntou todo mundo e pegou. Sim, virou uma muvuca. E aí a gente foi para casa e minha mãe já orando muito por nós, né? A gente ficou um tempo sem poder sair de casa, Você e sua irmã, as duas. eu e minha irmã, Sempre juntas. sempre juntas. E aí a gente ficou esse tempo meio que
que ilhada dentro de casa, sem poder sair, porque era muito arriscado. Aham. E aí, depois, Deus deu muito livramento de morte pra gente. Uhum. De livramentos de a gente chegar para contar para minha mãe e ela falar, eu já sei. Porque ela tava orando. Porque ela estava orando. Intercessora. Deus já E tinha uma mostrado pra noite ela acordou e aí Deus falou para ela assim, levanta e ora, porque eu estou dando livramento. E minha mãe se levantou de madrugada, orou, e quando nós chegamos, que nós fomos contar para ela, ela falou que ela já sabia e ela contou exatamente a cena do Glória. que tinha ela. acontecido. Deus mostrou tudo pra Deus ela. mostrou pra ela. E aí nós demoramos um tempo para voltar para Jesus. Nossa, né? Eu, numa noite, foi a noite assim, a noite não, eu deitei à tarde para tirar uma soneca, eu estava sozinha, eu tinha passado a noite na bagunça, e aí eu tive um sonho, e na verdade eu já estava cansada do mundo, né? Sim, Eu já, já já, estava- já tinha batido aquela angústia de Já, estar longe. para mim nada estava de bom, Jesus. não me cabia em lugar nenhum mais. E aí eu Nossa. me deitei, e aí eu sempre ficava na porta de um bar, perto da minha casa, que tinha uns banquinhos de concreto. E nesse dia eu deitei, cochilei, e eu me via na frente daquele bar, Sim. como eu sempre ficava. Uhum. Mas aí o tempo fechava, as nuvens começaram a ficar cinzas, e aí abria um buraco no céu e saiu uma mão máscula, uma mão de homem. Essa mão se estendia para a minha direção e me chamava. E fazia esse movimento, assim, com as mãos me chamando. Glória a Deus. E aí eu escutava aquele louvor. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E aí eu acordei nesse dia com esse louvor, até assustei, fui procurar para ver se tinha algum Alguém aparelho, ouvindo. alguém ouvindo, e Aham. eu estava só em casa e Nossa. não tinha ninguém escutando. E naquela noite, naquela tarde, o Senhor, ele não precisou ninguém me falar. Sim. O Senhor, ele veio para mim através de um sonho. E ele dizia que ele me queria de volta, que era para eu voltar para os braços dele, porque lá eu teria descanso, porque a minha alma já não tinha descanso. Sim. Na verdade, a gente bebia, a gente saía, e aquele sentimento assim era passageiro. Sim. Porque quando passava o efeito, já vinha toda aquela depressão, aquela tristeza na alma. Aquele aquela vazio, angústia. né, que todo ser Aquele humano vazio, tem, que somente exatamente. o Espírito de Deus Exatamente, pode somente o Espírito de pode Deus. encher e preencher, né? E aí eu Só ele. sentia assim. Eu tinha medo, porque eu cresci escutando sobre a vinda de Cristo. Então, às vezes, eu acordava de madrugada, saía correndo pro quarto da minha mãe para ver se ela estava lá. Pra ver se não tinha sido Se não arrebatado. tinha sido Esperto, arrebatado. hein? É. Esperto. Eu né? corria, ouvia um barulho, alguma coisa assim, já corria, né? Porque você já sabia Ciente- que ela ia ser ciente salva. do- Já sabia. ciente de É. tudo, Sabia. né? Ela- Não, a gente tinha convicção nela, era uma referência. Uhum. E aí, às vezes, assim, de manhã, a minha família é cristã, né? Aham. A gente dormindo, porque havia chegado tarde, Aham. eu escutava o meu tio. Meu tio foi uma pessoa que ele não desistiu de orar para que o Senhor trouxesse a gente de volta. Sério. E aí eu Foi acordei, seu intercessor. o meu nosso intercessor. Glória a Deus. Eu escutei ele, eu falei assim, eu vou fingir que eu tô dormindo, porque eu não quero ouvir ele hoje. Uhum. Porque ele não cessava de falar de Jesus. Tá ficando... E eu queria Ai, meu dormir, Deus. aí se É ele igual visse- aquela religião lá insistente, né? Aí, meu tio Jair, ele é um homem de Deus. E aí ele chegava e eu falava assim, mana, vamos fingir que a gente tá dormindo, senão vai pegar a gente pra louco. E aí ele sempre com amor, palavras de amor pra gente. Sim. Nunca o crente de verdade, né, aquele que tem amor, nunca despreza, Não, né? jamais. Nunca despreza, nunca dá relaxo com a outra pessoa Não. pra pessoa ficar tomar aquela decisão mais profunda ainda no Sim, mundo, né? sim. É bem Não, complicado. ele nunca falou palavras assim que... Maldiçoar, né? Não, nunca, Maldiçoar. nem pra chatear. Isso Sim. é bacana. Ele nunca era duro nas palavras. Sim. Ele sempre usava assim Jesus com amor, porque às vezes a pessoa quer ganhar alguém para Jesus e tem Deus como um carrasco. Isso. Mas não, ele Deus sempre, bravo, né? isso, sempre com amor. Ele falava, só que quando a gente está na prática do pecado, a gente muitas vezes não quer ouvir. Não, é verdade. Então ele falava Exatamente. de Jesus. E aí eu falava, vamos fingir que tá dormindo. Só que ele não podia, ele não perdia uma oportunidade, né? Sim. De falar de Jesus. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o meu esposo, ainda no mundo. Sim.
E nós passamos a se relacionar e comecei a namorar ele. Ele estava afastado do evangelho, ele servia a Deus em uma outra denominação. Sim. Mas ele era muito tranquilo, ele era diferente de mim, né? Não bebia, não saía. Dava 10 horas da noite, ele já estava em casa. De boa. De Olha, boa. E Crente, aí, crente 0007. aí a gente passou a namorar. E aí eu engravidei do meu filho mais velho, que vai fazer 14 anos. 14 anos. 14 anos. Adolescente. já. Adolescente. Mas, ô Desirê, nesse meio tempo aí, então foi esse sonho que te resgatou. Sim, Esse sonho. ele já estava queimando no meu coração, né? Ah. Só que quando a gente está preso por essas coisas, a gente fica assim, amanhã eu vou. Sim. Amanhã eu vou. E até queria ir. Só que no momento de que chegava para eu ir num culto, eu não tinha forças, né? O motivo às vezes era vergonha, né? Sim. Também. Vergonha, eu não queria deixar a prática do mundo, Sim. né? Aham. Não sabia como iria ser. Eu sabia que eu ia voltar para Jesus. Você já tinha tido uma experiência com Deus antes Antes desse sonho? não, antes de abandonar Jesus? Você já tinha tido Não. uma experiência que te Não. marcasse? Não, eu vivi assim, eu vi muitas experiências assim da minha mãe, Sim. dos outros, né? Dentro da igreja você viu muita coisa. Muita coisa. Dentro da minha casa também. Olha. Sério. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração, de campanhas e orar pelos endemoniados, orar para pessoas doentes. Sim, sempre Então, foi bem Nossa, ativa, né? sim, bem ativa. Isso, Isso. bacana. E aí, quando eu me afastei, eu queria voltar. Eu sabia que eu ia voltar. Sim. Eu tinha convicção de que o mundo não era para mim. Uhum. Só que eu sempre deixava para amanhã. Entendi. Você ia, Ah, vamos deixar pra amanhã, né? que vai amanhã dar eu me certo. arrependo, Jesus não vai voltar Esse agora. domingo tem uma Isso. festinha pra ir. Deixa então... semana Só que que vem. eu sempre Sempre acabava, assim, nas rodas de samba, cantando músicas, assim, a gente sempre acabava cantando um louvor, Olha, né? Olha, E aí a verdade. gente chorava. Deus estava porque- sempre presente. Sempre, sempre. A gente chorava porque a gente sabia que ali não era o nosso lugar, Olha, né? Você vê. A gente estava ali, mas a gente não era daquele mundo. E sempre minha mãe, minha avó, meu avô intercedendo em oração. E aí Deus tem uma maneira de trabalhar que a gente não entende. Que foi quando Deus mesmo, hoje eu sei que foi Deus, me apresentou o meu esposo. Uhum. Porque através da vida dele, eu fui voltando, né? Eu não fui assim de imediato, mas eu fiquei grávida, e aí começou os convites. Como eu já estava parada, já não saía mais com tanta frequência, sim. e eu voltei a frequentar os cultos. Entendi. Entendi. Né? E aí o Senhor sempre falando. E eu me lembro que uma vez Deus usou uma irmã para falar com a minha irmã estava do meu lado, e veio uma irmã e falou para ela que era para ela se decidir naquele dia, porque a sepultura dela estava aberta. E que se ela saísse da igreja naquele dia sem tomar uma decisão, sem decidir por Cristo, que o Senhor ia permitir. E aí a gente tinha muito temor, a gente tinha muito medo, a gente chorava, e Deus falando com ela, e eu chorando do Chorava. lado. Eu vou morrer. É, Aí eu tenho que aceitar Jesus logo. Se eu morrer, eu vou pro inferno, eu já sabia, né? Aham. Aí eu fiquei grávida do meu filho, e o meu esposo não frequentava ainda, e eu fui voltando para Jesus. E aí Deus sempre me fazendo promessas. sim, Né? sempre Deus foi reafirmando e confirmando aquilo que Sim, você já... sempre, sempre. Aí na hora que foi voltando, então foi voltando devagarzinho. Fui voltando né? devagar. Processo. Isso. Aí, quando eu me decidi mesmo que eu queria Jesus, que eu cheguei na igreja, o pastor já logo me abraçou. Eu não era casada, eu era amigada. Sim. Ele pagou meu casamento. Ô, Glória. O pastor Geraldo. O pastor? Meu pastor. Olha. Ele, É o- gente, ele Seu é um pastor pai. até hoje. Não é pai, mais. né? É o Foi pai. um pai. Foi um E pai. aí ele foi atrás dos papéis. Eu era de menor, eu tinha 16 anos. Nossa. Ele pagou meu casamento, ele foi atrás das coisas. Ele conversou com meu esposo, porque ele era um pouco resistente ainda. Sim. E aí ele falou para mim assim, meu pastor, eu me lembro, ele falou para mim assim, Deise, Deus quer te usar. Uhum. Deus quer te usar, Ele quer te usar no louvor, e Deus quer te usar aqui dentro da congregação. Glória a Deus. Só que da maneira que você tá, você não pode, porque você não pode participar. Sim. E aí ele foi atrás de tudo, né? Pagou meu casamento, ele me Pagou. levou pro casório, casou.
Ele me discipulou, fez discipulado, me levou para o batismo, eu me batizei. Meu esposo já era batizado em outra denominação. Sim. E aí ele me colocou já para reger um coral de irmãs. Assim que Assim que eu... você se Depois que batizou. tivesse tudo certo, documentação certinha, O pastor, né? o pastor tava mais Abençoou. ansioso do que Sim. você. E ele, olha, ele é um homem de Deus, porque naquele tempo, muitas pessoas se levantou e disse assim, ela acabou de chegar. Uhum. Eu tô aqui há tanto tempo e Sim. não tenho um cargo desses, e ele me colocou lá. E foi tão de Deus que eu tô lá até hoje. Ô, Glória. Glória a Deus. Que Já legal. tem 13 anos que eu... Assembleia de Deus Do Belém. do Belém, Belém. no Jardim Campo Belo, né? É, Campo Belo 1, que Do tem Campo o Belo 2 e 1. 1. Tem um 2 e 1. É. Aí, legal, olha só. Nunca ia imaginar que eu ia entrevistar uma pessoa de lá, Billy. É, né? Conversar, bater um papo com uma pessoa de lá. porque Agora que... Nós somos da hora. Porque às vezes tem pessoas que são de outras denominações e tem certa barreira, né? Sim. Tipo, não Existe. vou lá não, porque eu não sei e tal. Vai que aquele povo é desviado, né? Não, Do gente. Belém é assim. E eu tenho né? bastante... Aí, ó. Inclusive, quem me evangelizou bastante foi um amigo meu, que ele é da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Não sei se você conhece, o Fabinho. Filho da irmã Helena, Nossa, eu não lembro. do Palmeiras. É isso. Ele tem um monte de irmã. Sim, é filho da irmã Helena, conheço. O irmão Vanderlei. da Lídia. Isso, a Lídia Ai, Branca. Conheço, Nossa, falando o conheço. nome delas aqui. São uma bênção aquela família. O Crescemos Vanderlei, o juntos ali na Lucas. igreja, sim. Então, foi ele que a gente estudou junto, né? A gente tem a mesma Ai, idade. que legal. É uma E ele bênção. que sempre falando pra mim, mano, Jesus, tal. Que naquele tempo eu não ia na igreja católica, né? Mas eu me denominava católico pelo fato de ser batizado na católica, Sim. né? Aí ele vinha. Mas não conhecia outra religião. Não, aí ele vinha e mostrava pra mim dentro da palavra de Deus, mano, é isso. Nossa, que legal. O Gui, meu primo também, que ele tá ali, tá aqui também, ele se converteu primeiro, né? Então eu sempre fui cercado de pessoas que me evangelizavam, né? Na escola. Te levavam até Cristo. Isso. Foi numa época que, tipo assim, era dentro da sala de aula, você sentava de acordo com a letra do seu nome, a primeira letra. Então era Fábio, aí era eu, que sou o Francis, né? Meu nome é Francis. Sim, por ordem. Isso. Aí do lado era outro crente e atrás era outro crente. Só crente Rodeado dele. de crente. Então, eu não tive essa sorte, fiquei- porque eu só era rodeado de doido. eu Isso fiquei é um íntimo. privilégio, Eu né? fiquei íntimo deles. Olha que legal. Eu fiquei E íntimo. o legal é que você aceitava ouvir, né? Isso. Porque Olha, às vezes eu- a pessoa que não conhece a Cristo fala, esse cara é chato. É. Só fica falando de Jesus Eu, pra nu- mim. eu nunca desacreditei. Eu sempre recebia as palavras que eles falavam. Às vezes dava uma zoada, né? Sim. Mas eu sempre guardei no meu coração. Né? E eu creio que teve uma vez que a gente ia sair de férias e o Fabinho, ele escreveu no meu caderno assim, um dia você vai ser crente. Oh, que Oh, bonitinho. glória. Um dia você vai ser crente. Quase que eu xinguei ele. Profetizou. Ele profetizou. Não, você é louco, negócio de crente. Não é pra É mim, não. engraçado Tal. comigo, na minha época de escola, nunca ninguém me evangelizou, Ninguém sabe? teve coragem de falar Não, de Jesus. eu acho que eu era muito maluco da cabeça. Não, mas aí ficou essa semente, né? Aí depois eu fui pro mundo também, usei droga, Mas ele muita profetizou. coisa. Sim, É a isso. palavra foi profetizou. lançada. Isso. Então, E pode ver aconteceu que muita você coisa. não esqueceu. Não. Não esquece. Não esquece. Hoje né? eu falo pra ele, mano, se não fosse você, se não fosse o Gui, se não fosse os meninos, eu não estaria aqui hoje, né? É, ele já viu além, né? Isso. Que legal. Isso é muito bom, muito importante. E ele colocava medo na gente, né? Tipo, Não, tem que mano, ter um Jesus pouquinho. vai voltar, Tem que Jesus ter um vai pouquinho, voltar. né? Tem que falar um Tem. pouquinho. Aí ele, botar aí um ele, pouquinho, aí ele né? falava Botar pra um mim, ele pouquinho tinha um de medo. CD que falava dos Illuminati. Pronto, aí você ouviu. Aí ele me deu esse DVD e aí eu coloquei lá na televisão sozinho lá assistindo e comecei a entrar em paranoia. Medo. Falei, mano, como é que pode acontecer isso? E eu comecei a ficar doido. Eu falei, Eu nossa, acho que eu me velho. lembro dessa época aí. Você lembra? Dos Olha, Illuminati. Então, lembro. aí eu fiquei bitolado. Não, eu aquilo fiquei com ali, medo. mesmo quem era crente. Quem era crente tinha medo. Se escutasse aquilo, É. surtava. Eu ia pro joelho na hora, Jesus. Nunca Porque escutei esse é muito negócio. forte. Não, deu- Nunca escutei. Nem quero nem escutar. Não, vou te mandar depois. Vou te mandar depois. Agora você é crente, tá suave. Agora é crente, não é. Mas é isso. Tipo, eu recebi a semente, a Não, semente né? germinou, tô aqui. É isso mesmo. Ó, a única coisa assim
que eu sei, eu fui apresentado na Belém. Quando Oxi. nasceu? Quando eu nasci. Fui apresentado na Belém, que tinha uma no Nova América. Era no Jardim Nova América. Que minha mãe O me Fabinho fala. morou no São José também. Você Eu morou lá? morei bastante É, eu anos também lá. morei. Nos predinhos, você morou? Seis Não, eu anos. morei perto da 38. 30, Ah, não, então, saía da então 38. ali já é o Bandeira. A Bandeira gente fala 2. São José, É, mas fala tudo São José. Eu nasci lá, Também no Jardim lá. Bandeira 2. Isso. Eu não saía da A minha 38. tem muita gente, parente que mora lá. Meu pai morou Ah. na 40 ali 29 anos. Nossa. Na 40. Vida inteira. É. Vida inteira mesmo. Que legal. E o Continua povo tinha falando. medo, né? O povo Não, tinha eu tava medo. falando 38, que- 38 era É. Não, a perdida. 38 É. teve uma Agora- época lá que morria um Morria por muita dia. gente lá. Morria muita gente. Morria um por dia ali, cara. Era Verdade. assim. E Ali o negócio era... hoje, falar em 38, tem um amigo meu, que ele era bem da barra pesada mesmo, fazia parte daquela facção lá. E hoje, cara, ele se converteu, prega o evangelho, Ô, glória. né? Prega o evangelho. Glória a Deus. Você lembra, já ouviu falar do Lelê? Não, não tô me recordando agora. Deve estar assistindo a gente aí. Também. Ah, né? já Leandro. convida ele, já. Quem sabe, né? já faz o Quem convite. Queremos sabe, você né, Leandro? aqui. É isso aí. Leandro. O Leandro é pregador do evangelho. Ô, glória. Glória Quem a Deus. diria? Aquele magrecelinho pregador. Hoje ele tá fortinho. Mas é uma benção, cara. Ele Aham. conheceu o evangelho dentro da cadeia. Precisou ir pra lá. É. A moça oportunidade, né? missionária que evangelizou ele, pra você ver como o amor de Deus é tão grande. A missionária que evangelizou ele, ficou evangelizando, conheceu o dono, hoje eles são casados, tem 4 filhos ou 3 filhos. Gente, É assim, é um testemunho tremendo. É um testemunho Mas mesmo. eu não vou falar não, vai que ele vem aqui um dia, né? Ele conta, né? não, a gente já ficou Conta, ansioso pra conta. saber, né? Nossa, o testemunho dele é demais. É demais mesmo. Aleluia. Quer tomar uma água, O Denis? testemunho é muito Serve água pra ela? testemunho é Pega fundamental aí. na nossa vida, né? Porque agora que você falou, eu me lembrei que hoje o meu filho do meio falou pra mim assim: "Mãe, eu tenho testemunho?" Aí eu falei Quer pra ele água, assim, água. Eu falei pra ele assim: "Pedro, você só tem o testemunho de quando eu estava grávida de você, mas você ainda vai ter muitos testemunhos para contar." Aleluia. Ele é uma criança que ele tem muita sede É, de Legal. Deus, ele é. que bom. E eu tenho convicção que o Pedro vai ser um pregador do evangelho. É. Eu tenho Olha. certeza. Que legal. Vai Senhor ser, Jesus. em nome de Jesus. Nossa. Não só ele, como os outros dois também. É. O que você tá falando é o É o mais do velho? meio, de 7 anos. Ah, tá. Aí você tem 2 meninos? 2 meninos e uma menina de 3 anos. Ah, tá. É novinha. Novinha. Ah, Legal. tá. Que legal. Pessoal, papo muito bom aqui, viu? Muito Papo legal top. mesmo. Pessoal, segue a nossa amiga, né? Segue lá, gente. Segue lá. Vai estar aí embaixo aí, né? Nas descrições do nosso vídeo. Amém. Segue ela, Desirê Batista. Desirê Batista, pessoal. Isso. Segue ela, segue a gente também. Compartilha esse vídeo, esse papo legal. Tá demais, tá legal mesmo. Uhum. E Solta a voz. eu quero, Solta a eu voz, quero Fabi. fazer uma pergunta para você. Fácil. Solta a voz. Ai, ai, ai. Qual é a adoração que agrada o coração de Deus, assim? Adoração que agrada o coração de Deus é a adoração Sim. sincera, né? Certo. Adoração de um coração quebrantado. Adoração que vem de dentro, né? Uhum. Não a adoração. Deus, ele não está preocupado com a voz, né? Uma Sim. voz bonita, uma voz afinada, porque às vezes as pessoas deixam de adorar Deus por vergonha. Sim. Tipo, eu não canto bem, não vou cantar. Mas Deus, ele não se preocupa com isso. Ele quer adoração agradável a Ele. E hoje, infelizmente, está difícil Sim. de encontrar louvores de adoração que saem da alma, né? E o Entendi. Senhor, Ele está à procura. A Bíblia Procura diz, né? de verdadeiros adoradores. Adoradores. Que adoram com sinceridade. Com espírito e Com em o verdade. Espírito, exatamente. Um adorador que não só adora na igreja, mas onde estiver. Adore a Ele onde estiver. É um estilo de vida, né? Um Sim. adorador, ele não... Tipo assim, é a essência dele, A essência né? dele. Essência. Não sabe viver sem adorar. Nossa, Sim. aí que bacana. Não sabe viver sem adorar. E isso vem a partir de um relacionamento com Deus, Sim, né? vida com Deus. Vida com Deus. Sim. Coisas que a gente adquire, né? Aham. Nossa vida com Cristo é necessário. Porque quanto mais a gente busca dele, mais nós somos cheios dele. Sim. Mas né? você vai ter para Mas derramar. exatamente. E aí você tem sede
cada vez mais sede de buscar. Você não cessa de buscar e não cessa de adorar Sim. Deus. É algo que é natural, né? Sim, vai é. indo. E você não sabe viver sem fazer, viver de outra coisa, viver para fazer outra coisa, senão para adorar a Deus. Não falo só com a voz, mas a tua vida precisa adorar a Deus. Sim. O seu As suas testemunho, ações. as suas ações precisam adorar a Deus. Uhum. Precisam glorificar o nome do Senhor, né? Não é o que sai da nossa boca, mas o nosso viver. Sim, poderoso isso, hein? Legal. E, assim, já aproveitando na parte dessa adoração aí, né? Outra perguntinha aqui, que mandaram pra gente aqui. A adoração é uma ferramenta de batalha contra o inimigo, na sua opinião? Opa, sem dúvida. Com certeza. Com Na minha também, certeza. Billy. Não tem dúvida. Não tem, porque eu já tive experiências Conte-nos. de Fala aquela. no início, quando eu voltei para Jesus, não falo da minha conversão, porque, né, eu já cresci, mas quando eu voltei para Jesus, teve uma vez uma pessoa caindo endemoniada perto de mim, eu não sabia o que eu fazia, porque eu ainda tinha aquele medo, né? Medo do demônio, medo da pessoa manifesta, então eu não sabia o que eu fazia, Nossa. eu não sabia como orar para expulsar, eu não sabia se eu tinha autoridade para expulsar. Uhum. E aí eu usei a arma que o Senhor me deu, que é o louvor. E eu comecei a adorar a Deus com aquele hino 193 da harpa. Porque te abates, ó minha alma. E aí eu adorei esse louvor e eu vi a pessoa ser liberta. Nossa. Eu vi a pessoa ser liberta. Ela deu como se fosse o Davi cantando. Exatamente, para Saul. Pra Saul. Exatamente. Davi, na hora que cantava pra Eu Saul acredito ali, muito, acredito. ele ficava calminho. Os demônios se apartavam. Bate em Saiu retirada, fora. exatamente. Que Aconteceu top. comigo. Eu vi a pessoa ser liberta através do louvor. E o Senhor, ele falava para mim, ele fala até hoje, que através do meu louvor que vidas vão ser libertas, vão ser curadas. E muitas pessoas já chegou e falou, Deise, eu cheguei assim, aqui assim, e através do teu louvor, Deus me libertou. Oh, glória. Uau. E eu acredito porque Deus me libertou através do meu louvor. Né? Porque eu passei uma fase da minha vida que eu tive depressão dentro da igreja, tá, gente? Crente. Crente. Né, isso aí. Né? Eu Passava me identifico também. madrugadas orando de joelho porque eu não tinha sono, não conseguia dormir. E eu chorava muito porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Entendi. E aí a adoração que saía da minha boca, Deus me libertou através da adoração. Oh, E glória. o Senhor sempre falava para mim que era para eu abrir a minha boca e cantar onde eu estivesse. Que enquanto eu estivesse adorando, o Senhor estava me libertando. Isso é profético, viu? É profético. Profético. Como que começou essa depressão? Assim, Deise? Na verdade, Fabinho, eu não entendi o que estava acontecendo comigo, né? Porque eu tenho uma irmã, ela é psicóloga, minha irmã mais velha. Olha. Só que eu não tinha coragem de contar para ninguém, eu não tive coragem de buscar ajuda. Né? Eu não recomendo isso para ninguém, né? Porque nós precisamos. Sim. A depressão ela é uma doença como qualquer outra. Isso. Mas eu acredito que em mim se desenvolveu por sobrecarga. Uhum. Muita coisa. Foi Muito acumulando, atarefada. foi acumulando. Isso. E aí. Ministério, alguma coisa assim? Não no meu ministério, não. Problemas assim, familiar mesmo. Familiar. Aham. Isso, eu me senti muito sobrecarregada, eu ficava muito só. E eu tive meu filho do meio, o Pedro, e quando eu tive ele, o Pedro, até hoje eu não entendo, mas ele desmaiava. Ele chorava, ele desmaiava, ficava um tempo desacordado. E isso mexeu muito com a minha mente, porque eu tinha que ficar. O Pedro. Ou escutava um barulho, para mim era o Pedro. E Nossa. aí eu sentia assim, a responsabilidade, eu tinha medo de qualquer coisa acontecer com ele. E aí quando eu dei por mim, eu já estava doente. Né? Porque eu já sentia um medo incontrolável. Eu fui para o hospital várias vezes com dor no peito, pensando que eu estava infartando. E até eu passar por isso, eu nunca tinha assim investigado sobre a depressão. Eu não tinha buscado a fundo, eu não sabia. Né? Para mim, depressão, a pessoa está triste lá, pronto, está com depressão. A pessoa acha que é uma tristeza só, né? Isso. E aí vai muito além disso. É. E aí, quando ele estava com 8 meses de nascido, eu comecei a sentir uma tristeza na alma e eu gosto muito de pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de sair. E eu já não sentia mais o desejo de ficar perto de ninguém. Chegou um Teve certo... crise de ansiedade? Muitas. Muito. E para você ter noção, eu não me medicava, porque eu não entendia. Teve vezes de eu me ver dentro de um hospício. Eu me via dentro de um hospício. Porque eu pensei que eu estava ficando louca.
Uhum. Nossa. Eu sei o que você está falando. Eu já passei por comecei. isso. É terrível. Eu comecei a ter pensamentos suicidas, pensamentos homicidas. Para mim, eu ia surtar, eu ia Matar alguém. matar alguém, depois eu ia me Avançar, matar. machucar alguém, Sim. né? Sempre assim. É muito louco, porque É. se você conta isso para qualquer pessoa, a pessoa fala, então você estava endemoniado. Isso. Né? Tá faltando oração aí, mano. Tá Então. faltando Sim, intimidade vida com Deus. Só que eu sei o que eu passei. Eu jejuava o dia inteiro. Eu jejuava das 8 da manhã até 5 horas da tarde. E eu falava, Jesus, eu não aceito, Senhor, o que está acontecendo? Me liberta, me liberta. E passava a madrugada chorando. As minhas amigas de perto acompanhou comigo, fizeram consagração. E eu mesma não entendia, né? E até então você não tinha procurado ajuda ainda, Não procurei, profissional. porque... É eu falava uma barreira, né? É Foi muito deixando difícil. acumular, né? Para quem está passando, é muito difícil você falar. É difícil, é. Você se tranca dentro de você, dentro dos seus pensamentos, dentro do teu medo. E aí eu carregava, assim, a responsabilidade. Aham. Eu não posso falar porque eu sou crente. Eu fiquei mais de 10 anos guardando E- Gente, é nessa- terrível. nessa e parte- essa parte que prejudica mais. E o ruim porque é que o meu começou na adolescência ainda. Isso que é o pior. mais frágil ainda. Ô, Deise, nessa parte, assim, desse trajetória com essa depressão, você tinha um ministério ainda? Sim, já Tinha tinha. Já ministério. adorava na igreja, já trabalhava com as irmãs do Círculo de Oração. Ah, entendi. Né? Então, meu filho tem 7 anos hoje. Foi quando ele era bebê. Entendi. Tem pouquíssimo tempo. Aí você guardou isso daí. Eu guardei pra mim e aí eu tinha medo de falar e colocar assim, colocar a minha vida com Deus em jogo, tipo, a irmã regente com depressão, ai, tá endemoniada. Tinha que essa colocar irmã. uma capa de Sim. super mulher. E tanto que ninguém percebeu, porque eu chegava na igreja, eu sorria, mas eu sabia o que eu passava, eu tinha muitos medos, eu sentia coisas que eu tinha medo de sentir medo, Sim. Entendi. e eu não podia falar. É um sofrimento antecipado, né? Sim, isso. É uma coisa que preocupa a sua mente antes de acontecer, você já está Isso, sofrendo. Você já tá sofrendo. E aí eu Tipo, tinha... não vai que você não vai conseguir. E as né? crianças pequenas, e eu olhava para eles, eu tinha dó deles por serem meus filhos. É Sim. umas coisas muito... A mente da gente é uma coisa muito séria. E pesa pra eles Pesa também. muito. E o inimigo, ele aproveita dessa situação, né? É o que eu sempre falo, é uma doença, mas o adversário, ele atua dentro dela, porque nós Isso. estamos fracos. Isso. A nossa mente está doente. Aham. E aí foi quando eu comecei a ter pensamentos, uns pensamentos desconstruídos. E aí eu comentei com algumas pessoas o que eu estava passando. E aí comecei campanhas de oração. E eu não precisei tomar a medicação. Deus me libertou. A glória Eu a não Deus. falo assim... Hoje eu falo que não é bom, né? Porque nem todo mundo tem a mesma estrutura. Sim. Precisa procurar uma ajuda médica. Mas eu não entendia, então eu fui para o joelho. Eu fui orar, eu fui pedir misericórdia para Deus. E uma noite eu estava orando e eu ouvi o Senhor falar comigo assim... Levanta tua cabeça, porque eu estou contigo. Aleluia. E hoje eu vejo que foi necessário. Uhum. Foi necessário que eu passasse por aquela fase, porque existe a Desirê antes da depressão e a depois. Depois. Entendeu? Na minha vida foi necessário. Eu não desejo para ninguém. Deus, papaizinho, não quero de novo, não. Mas foi necessário. É uma prova que a gente cristão, nós temos que passar por diferentes etapas, né? Sim, Cada um vai passar por alguma prova. Isso, é. Todo mundo passa por com uma prova. certeza. Deus sabe como trabalhar na vida de cada um de nós. Isso. Sim. Da maneira que ele vai fazer, ele sabe. Às vezes é prova na finanças, Sim. né? Em estudo, né? Isso. Vem essa parte de depressão, saúde pode acontecer. Não Sim. torcemos para não acontecer, mas a prova, né, para ver se você Ela é é inevitável. fiel O deserto- a Deus o Ela mesmo. nos aproxima de deserto Deus. é ela inevitável. ela Nos aproxima. aproxima, deixa mais intimidade com Sim. Deus. Então, você passou isso aí, agora você aprendeu Exatamente. a orar, você aprendeu a jejuar, buscar, Exatamente. né, E, a louvar e a mais. gente aprende a entender as outras pessoas. Sim. Porque hoje, se eu ouço alguém falar, eu entendo completamente. Você não Eu julga, né? Não, eu entendo, eu eu também. ajudo, eu falo um pouco de mim, que eu venci, que Deus me ajudou a vencer, que a pessoa vai vencer também. Mas se alguém falasse para mim antes, talvez eu até falaria que... É frescura. Isso. É.
complicado, Tem né? coisas que a gente precisa passar, porque como que eu vou falar de uma coisa que eu não vivi? É. Então nós temos propriedade em falar, porque a gente passou. Isso. Eu, no meu caso, eu nunca passei, mas pessoas próximas a mim passou, né? Pessoas assim bem próximas, amigos que passando por essa situação e a gente acaba assim acompanhando, orando para aquela pessoa para sair daquilo, Sim. né? Então assim, eu não julgo. Antigamente eu julgava, né? Falei, você é doido, para com esse negócio aí, cara. Né? Tá? Acho que eu até falei pro Billy. Uma coisa que as né, Billy? pessoas falam muito. Mas aí depois que eu vi que o Billy, numa época, né, Billy, que você tava, Sim. aí na hora que eu vi, realmente, meu amigo precisa de oração. Porque as pessoas olham e falam assim, "Ué, por que você tá assim? Você tem isso. Sua Você tem vida é sua boa, vida você é tem boa." saúde, você É. tem seus filhos, tem saúde. Isso. É uma coisa que as pessoas não entendem. É isso. Não tem. É porque não passou, Não né? passou. Tem E eu passar. não desejo que passem, dizer, tem que não. passar, Eu não, desejo que repreendido. as pessoas tenham mais amor, que as pessoas... Eu sou uma pessoa que eu me dou bem com todo mundo e eu gosto de pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu falo de amor, eu vivo o amor. Por quê? Às vezes você está aqui brincando com a gente, mas eu não sei o que você está passando dentro Sim. de você. E uma palavra que eu disser para você, Sim. ou vai te levantar ou vai te abater. É. Então, temos que ter palavras de amor e compaixão. Fazer como Cristo, porque você olha as Escrituras, você não vê Jesus maltratando ninguém. Pelo contrário, né? Então, nós temos que olhar com olhar de amor. Eu falo para meus filhos, eu falo nas igrejas quando eu vou louvar. Às vezes a pessoa pode até, Deise, que exagero, nossa, que... Não, eu falo o que eu sinto, Sim. que eu vivo. Eu sou assim. Porque eu vivi momentos que eu chegava e falava assim, Jesus, um abraço. Eu preciso de um abraço e alguém para dizer para mim que vai ficar tudo bem. Porque quando você está vencendo, você acha que nunca vai acabar. Isso. Acho que não tem fim, né? E uma atitude muda tudo. Uhum. Entendeu? Temos que ter amor. E você foi liberta na adoração. Na adoração. É. Sempre. Sempre. Buscando o E Espírito tanto Santo. que, assim, às vezes Deus usava alguém para falar comigo e Deus falava assim, que eu estava cantando para mim. Que o louvor que estava saindo da minha boca era para mim. Você estava ministrando para sua alma. Para né? minha alma. Como Davi fazia. Para minha alma. E foi adoração. Deus em primeiro lugar e a adoração que me ajudou. E a sua família, como é que lidou com isso? Então, eu não contava, né? Quando o meu esposo percebeu, porque eu tentava disfarçar, ele é bem na dele, né? Quietão. Ele foi pedir ajuda para outras pessoas. Ele foi pedir ajuda Ele para não minhas sabia amigas. como é que Não reagir. sabia como reagir. Ele pedia para elas, vai lá, fica lá com a Deise, vai lá, manda uma mensagem. Ele estava preocupado, mas ele não sabia como ele iria reagir comigo, porque eu não gostava nem de conversar. Eu ficava trancada nos meus pensamentos. Então, a maneira que ele achou foi pedir ajuda para as pessoas, para me ajudar. E aí, quando eu entendi que eu estava passando aquela fase e que foi mais que eu me senti liberdade de falar, eu procurei ajuda. Eu fiz terapia com a Keila Malheiros, ela é filha de um pastor, ela é psicanalista. Foi muito bom, foi maravilhoso. legal. E aí ela me ajudou a entender algumas coisas que a gente não entende, né? Sim. Tem coisas no passado que a gente nem imagina Que influencia, né? e influencia. E você falou que as pessoas falavam muito da sua voz. Isso foi uma barreira para você? Quando você começou a cantar, tipo, ficou um trauma? Tipo, nossa, o pessoal não gostava da minha voz, agora Não. Deus me chama para cantar. Não ficou, não. Na verdade, eu acho até engraçado. Eu acho engraçado porque, às vezes, eu cantando, eu falo, meu Deus. Será que eu tô muito ardida? Porque eu tenho uma voz muito alta. Potente, né? Sim. E aí eu fico naquilo, mas eu não tenho, eu não me trouxe trauma nenhum, não. Eu gosto, eu acho engraçado. Quando ainda, às vezes a pessoa fala, minha mãe mesmo, que falava, nossa, Desirê, você lembra como você era ardida, filha? Eu falava assim, lembro, agora, mãe, eu falo pra ela, mãe, tá vendo? Deus fez uma obra na minha vida. E ela dá risada, mesmo, Mudou né, o filha? timbre da Mudou o voz. timbre. E lá em casa é tudo assim, diferente, que a minha irmã canta mais suave, a mais velha. A do meio tem a voz bem grave, ela é rouca, a voz Todas, dela é rouca. todas estão na presença de A Deus minha agora. irmã mais velha está afastada do É. evangelho.
tá lá, mas eu creio que logo ela Quem vai. sabe ela vê esse virá. vídeo. Em nome de Jesus. Priscila, toma vergonha na cara. O irmão já tem que falar logo, tem que dar uma Tem que dura, falar né? rasgado. Falar velho. mesmo. Que legal, Desirê. Muito bom. Nossa. É muito... Tá vendo? É. A gente não conhecia ela e a gente está se surpreendendo com o testemunho dela. A nossa vida, é como eu falo, né? Muitas vezes a gente não entende quando Deus coloca a gente em algum processo doloroso, mas é necessário. Através, Crescimento, precisa do processo para chegar no propósito. Crescimento dói, né? Sim. Oi, As pessoas foi falam. mesmo. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, uma coisa que nós ficamos pesquisando aí de você, sobre o seu single. Como que é o nome? Single. Single, né? O Sim. Campo ao Trono. Do campo ao trono. Você pode... Deixa eu pensar. Davi. Davi. É o campo. Davi, nossa. Sobre Davi. Como surgiu, né? Então, a minha irmã, a Natália, ela já tem alguns singles gravados. E meu pai, gente, eu brinco que meu pai é Francisco, o pai do Zezé de Camargo e Luciano. Que o seu Francisco, ele comprava ficha e ligava nas ligava rádios. pra tocar a Meu música pai dos é meus quase filhos. isso, meu pai é demais. Pegou o esquema do E aí ele Francisco. ficava assim, filha, você tem que gravar. Eu, pai, calma, pai, não é o tempo. Filha, sua irmã, calma, pai. Aí ele fala, Desirê, você é muito desanimada. Eu falava, não, pai, vai chegar a minha vez. E aí ele ficava inquieto, mas você tem que gravar, sua irmã. Seu pai e sua mãe cantava? Não, mas meu pai tem uma vozinha boa, É? só que ele não canta, não. E aí, quando ela veio para Campinas, porque ela tá residindo em outro estado. Uhum. E ela veio, ela sempre grava aqui no estado de São Paulo. Aí ela veio para gravar uma canção, aí meu pai falou assim, você vai gravar com ela. Glória. Aí eu falei assim, como assim, pai? Eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, você não tem fé não, menina? Eu Oi. falei, eu tenho. Aí ele falou assim, se você não tiver fé, eu tenho por nós dois, você vai gravar. Toma. Eu falei, amém. E aí, essa canção do Campo ao Trono, eu já tinha comprado ela em 2021. Eu comprei a canção e eu não tinha recurso para gravar. Sim. Comprei a canção e meu pai é apaixonado por esse louvor. Meu pai é apaixonado. Quando E aí, vai querer ouvir um pouquinho. Hein? sim. Aí ele falou assim, Fia, você tem que gravar. Aí ele falou, você vai gravar Davi. Eu falei, pai, mas faz tempo que eu comprei a letra. Ele falou, não, manda mensagem lá pro compositor para ele mandar a autorização, né? Aí mandei pro compositor Ricardo Alves, uma bênção ele. Ricardo, manda para mim a autorização, eu vou gravar o louvor. Aí ele falou assim, mana, eu não tenho mais esse louvor aqui. E aí eu também já não tinha mais, porque eu troquei de celular, perdi. Só ficou na minha lembrança. Ah, você sabia. O refrão, Uhum. só na minha lembrança. Meu pai falou assim, não, você vai se virar. Se vira e consegue de novo essa coisa. Olha, Falei, só pai, impressionando. eu falei, pai, eu vou tentar, vou falar com o irmão. Aí falei com ele falou assim, ô Desirê, eu não tenho mais esse louvor, eu componho de 3 a 4 hinos por dia. Eita. E foi em 2021. Nossa. Aí eu falei assim, você tá doido, rapaz, você tá brincando comigo? Aí ele falou assim, é verdade, eu vou te mandar outros louvores aí. E aí ele me mandou outros louvores para eu comprar. Eu falei, não, rapaz, você tá ficando doido, você vai matar meu pai. Tem que ser aquele. Aí ele pegou e falou assim, eu vou procurar. Passou dias, ele não achava. Nossa. Ele não achava. E aí, uma noite eu orando, meu pai falou assim, e aí, Desirê, você já falou com ele? Eu falei, pai, ele não acha a canção mais. Aí eu senti, eu falei assim, quer saber, eu vou cantar uma estrofe para ele, né? Vai querer, né? Aí, Pro cara que compõe. o compositor, eu falei, Ricardo, era 1h da manhã. Nossa. Desculpa o horário. Eu estava aqui de joelhos, pedindo para Deus abrir, né, as portas, a sua para trazer a memória, o louvor. Vou cantar um pedacinho. Ele nem lembrava? Ele disse que não lembrava. Nossa. Aí cantei para ele 1h, era 1h da manhã. Passou 3 minutinhos, ele me mandou a canção inteira. Olha. Aí ele me mandou a canção toda, Olha falei, só. é isso, aí vamos gravar. Aí nós fomos, a gente gravou lá em São Paulo e coloquei a voz. É um louvor que no início você consegue ver que é bem grave. E eu canto muito alto, então ficou baixo para mim. Cantei lá para ele, pro produtor Jeff Andrade, aí ele falou,
Eu falei, ô Jeff, tá desconfortável pra mim. Ele falou, então vamos mexer. Cantei 2 vezes, tava ruim demais pra mim a altura. Vamos mexer aqui, Ele Desirê. adaptou no Isso, seu... aí ele se adaptou, ficou top, beleza. Gravamos lá, beleza, vim embora. Quando eu cheguei em casa e ele me mandou mensagem, eu falei, e aí, Jeff? Ele falou assim, você não acredita o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, minha CPU queimou. Oh, Eu perdi os áudios. Nossa. Aí eu falei, você tá de brincadeira? Aí ele falou assim, verdade. Você vai ter que vir pra cá de novo, pra gravar de novo. Nossa. Aí você já ficou meio... Na hora eu fiquei triste, fiquei revoltado. Falei, cão, cai por terra em nome de Jesus. Tira essa mão daí. Tá repreendido. Tá repreendido. Aí Oh, meu eu Deus. falei com o pai, falei, pai, ele perdeu o quê? Aí ele falou pra mim assim, Desirê, faz o seguinte, eu vou tentar falar com o meu amigo que trabalha comigo, pra ver se ele consegue resgatar. Eu fui agora levar a CPU lá pra tentar consertar, e aí, se não der, você vai ter que vir. E aí, passou 2 dias, eu falei com ele falou assim, eu consegui dar um jeito. E eles são muito profissionais, né? É. E aí ele pegou o áudio que eu tinha feito no início, que tinha ficado grave, e ele conseguiu mexer. deixar bala. Aí você não Que legal. precisou... Aí não precisei voltar lá. Ah, Não, mas foi pra gravar do Campo ao Trono, foi uma luta. uma luta. Nossa. Mas também foi muito... Foi gerado com muitas orações, muito choro, porque o meu pedido para Deus sempre foi que eu não queria que gravar gravou a cantora. Não, eu queria que através dessa canção pessoas Sejam fossem tocadas. libertas, Fosse sentisse de novo a presença de Deus, as pessoas que estão afastadas do Evangelho, sentir que trouxesse esperança, né, para as almas que estão muitas vezes desanimadas, porque na nossa vida com Cristo, nem todo dia a gente está lá em cima. Nem Exatamente. todo Tem dia momentos- a gente tá bem, é Por verdade. isso que nós inventamos esse podcast, Pod Cristo, né? Verdade. Para esse motivo. É muito pra... top. Hã? Trazer ânimo, né, É. para animar o povo, porque através desse trabalho de vocês, a gente ouve testemunhos e talvez a gente esteja vivenciando aquilo que a pessoa está testemunhando, que ela venceu. Não, a irmã contou, ela venceu, eu vou vencer também. Sim, Né? É muito importante. É isso, a gente... igual o Fabinho falou, né? O nosso propósito Isso. aqui no podcast também é esse. É trazer vida, Sim. né? Porque a gente crê que a gente é ministro de vida. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô surpreendida. Por Tô quê? muito feliz, verdade. Porque até então eu falei, o podcast vai ser... É muito real a presença de Deus aqui. Vocês Amém. são de Deus. Amém. Vocês são de Deus, são instrumentos. Muito. Nós estamos aqui Eu sou como muito feliz. missionários, né? Missionários. Missionário, evangelista, Exatamente. sei lá. É que o... A gente vê que vocês o tratam com propósito- seriedade Isso. a palavra de Deus. Não é brincadeira. Não. Gente, é top. Eu quero voltar aqui de novo. Vai ter Olha oportunidade. lá, outra também quer voltar. Vai Muito voltar. bom, muito bom. Mas Vai esse é o propósito, de Muito legal. lançar semente, Sim. né? Através das nossas vidas, né? Do papo aqui, da conversa, para as pessoas serem impactadas, né? Olhando no celular, olhando na televisão, né? E assim. Porque a gente entende que o tempo vai passando, as coisas vão se atualizando, né? Sim. Então, antigamente era rádio, Rádio. depois veio televisão. É. Agora é internet, Internet, é YouTube. isso. Exatamente. Então, a gente tem que entrar nesses ambientes Tem também. que mudar junto, né? A gente tem que entrar nesses ambientes também, porque se a Isso. gente não entra, tem um monte de podcast falando besteira, É verdade. um monte de podcast influenciando Falando. pessoas. É verdade. Pessoa tá conversando, a outra tá fumando maconha na frente do convidado. Entendeu? Usando bebida e alcoólica, aí é bem os complicado. jovens, as crianças, adolescentes vê aquilo, e se a gente não entra junto também, tipo, não, é diferente. Mas tem outros Tem que podcasts evoluir também. junto. Tem uns outros podcasts cristão também. Tá sendo uma benção nas redes Sim. sociais, né? E eu falei assim, puxa, eles também tá sendo, então a gente consegue também. Muito legal, É, gente. a gente Muito consegue. top. E se a também. gente
tocar pelo menos uma vida já vai valer a pena. Com e já certeza. tocou. Ou eu tava vendo o podcast de vocês lá, Já. Deus falou, Espírito Santo falou comigo, eu voltei pra Jesus. As Isso. pessoas precisam ver que servir a Deus é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Não é um peso, Não né? tem coisa melhor. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero ser crente não, os crentes é tudo É chato, quadrado, os é crentes, chato. né? Quadrado. Não, ser crente é top. É muito bom. A gente vive feliz e não precisamos do pecado para ser Não feliz. precisamos. A presença Precisamos. dele é o É. suficiente. É Com isso mesmo. certeza. Precisamos com de bebida certeza. alcoólica, de droga. Não precisamos nada dessas porcaria aí. É verdade. Já usei Né? muito também, mas depois que eu Já vim bebi para Cristo. muito. Gente, então vocês que estão assistindo, se decidam por Cristo, gente. Venha fazer Pois parte é. da nossa família. Amém. E Não nos é? ajuda também, pessoal, para divulgar Divulga, esse canal. gente. Divulga nós. É isso aí, pessoal. Divulga. É isso aí. É muito bom. Ô, Desirê, Sim. tem como você cantar um trechinho Isso. dessa canção aí? Do Campo ao Trono? Opa. Bora. Isso. Eu vi Davi quando o urso atacou as ovelhas de teu pai, quando o leão tomou e você correu atrás. Eu vi Davi que mesmo sendo assim, um simples pastor viu um eterno adorador. Quando você tocava sua harpa pela madrugada fria, eu ouvia e recebia a sua adoração. Do meu trono eu apontava e dizia: é esse aí que Samuel irá ungir. Ele é segundo o meu coração, Davi vai ser rei. Davi tem profeta lá na casa de seu pai. Eu vi, tem gente reunida, uma mesa preparada. Me mandaram lhe chamar. Davi, o seu tempo aqui no campo acabou. Você vai viver uma nova história que o teu Deus já preparou. Davi, adorador. Ô, Amém. glória! Ô, glória! Vai a palma lá de fundo. Glória a lá. Deus! Glória a Deus. Gente, que canção Maravilhoso, bonita. Legal maravilhoso. mesmo, parabéns. Forte, hein? É linda. Forte mesmo. E eu me identifico. Deus é Você maravilhoso. gravou o clipe? Fala um pouco pro Eu pessoal gravei aí. assim em estúdio, né? A gente fez em estúdio. Ah. Mas foi muito bom, foi com um pessoal muito top. Ele tá no YouTube? Tá no YouTube, Tá no Desirê Batista. Ah, Oficial. ok, só seguir lá, Vamos pessoal. lá, gente. Tá, tem um cover também que eu fiz há um tempo atrás, um cover fiz o videoclipe também do Vai Filho Meu, Sarando a Terra Ferida. Já faz quanto tempo que você tá gravando clipe, música? Então, eu iniciei agora, em 2021, que eu fiz esse cover. E assim, às vezes eu gravo alguma coisa em casa e coloco lá pra gente movimentar, né? E vidas serem alcançadas. Mas oficial mesmo, o do Campo ao Trono foi o primeiro. De muitos que vão vir em nome do Rei. Glória a Deus. Amém. E Glória você, a Deus. tem o costume de ir em outras igrejas? Sim. Ministrar outras sim. dominação. Sim, que legal. o meu pastor é uma benção, pastor Jonas. Pastor Jonas, ó, I love you. Ele dá liberdade. Ele Oh, dá liberdade. que bom. Ele Tem é uma pastor benção. que segura as ovelhas, né? Não, Não ele- pode ser assim. Não, ele deixa a gente né? voar. Reino é um só. Sim, com certeza. Ele fala assim pra mim: eu te deixo ir com uma condição. Qual, pastor? Se você levar o meu abraço. Oh, Já era, tá Aí, vendo? que aí, legal. a Assembleia tem muito, né? Muitas em Campinas, né? Muitas, é bem grande. Não sei ao então. certo quantas Mas tem congregações, mas muitas. tem muitas. A Assembleia tem bastante mesmo. Tem um amigo meu que é da Assembleia. Você deve conhecer ele, o Tiago. Ribeiro? Que é casado com Sim. a Eu com a irmã conheço, eu do trabalhei Fabinho. com ele. Sim. Ele Casado com Calu? É, Calu. Acho que é não, Calu não. Calu. Não, Calil. não. Calil. Calil. É tudo com Isso, ele, gente. Calil. Isso. Eu conheci, é uma bênção, Tiago. Ele é. Ministro, uma bênção, um homem de Deus. Então ele Nossa, anda. esse Ele dia ele anda tava ministrando numa igreja enorme. Eu falei, ele vai pra todo lado, Ele- gente. ele Que vai Ele pra trabalha Tiago. também, ele trabalha com missões. Isso, Isso. podemos Na nossa chamar igreja. também aqui, né, Bilho? O Thiago, é uma né? bênção. Tiago é uma bênção. Olha, Eu corto o Tiago é cabelo muito dele lá. conhecido e respeitado aqui Sim, na região. eu trabalhei com ele 2 anos numa companhia aérea, né? Nós trabalhava junto
E aí ele falou assim, não, vou ter que sair daqui, vou seguir meu ministério. É. Eu falei, ô, E ele, que coisa linda. e ele vai para todo lado mesmo. Tiago mesmo. é bem. Eu Olha que corto o coisa cabelo, né? Ele vai lá, eu corto o cabelo dele. Ele né? é Ele o vai Tiago lá? é um homem de Vai. Deus. Bacana. Isso aí, traz ele aí. Vamos ver aí, quem sabe que ele tá ouvindo a gente. Eu mandei o link pra ele do nosso podcast. Ah, então. Ele deve estar seguindo lá. gente. Deve estar seguindo a gente aí, vai ver a Desirê aqui e fala assim, ó, se ela foi lá, o pessoal aceita a assembleia, Os então eu vou também. Como aceitou os Eu bleianos, falei aqui, né, não né, vai. aceita. Sendo crente do fogo, Nós somos, É. gente, nós somos crentes. A gente não, é meio fora da casinha, igual o pastor meu falava, mas nós somos crentes. Crente. crente, Crente não graças pode a ser muito Deus. certo da cabeça, né? Não, senão Ah, é esquisito. não, Doido. aí eu acho que, acho que não estranho. vira. Acho Tem que que ter uma não dá pitada. certo o Não. crente ser certinho Não, assim. tem que ter não uma dá certo. pitadinha de doidura. De loucura por Jesus. Amém. Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar aqui, como que a música entrou na sua vida, assim, o cantar, né, para louvar a Deus? Através do conjunto das irmãs onde eu congrego, né? Porque Sim. eu tô na regência já faz 13 anos, então eu fui obrigada, né, a abrir o bocão. Quando eu voltei para Jesus, logo eu já estava lá Aí com você, elas, aí né? você olhou assim, opa, minha voz tá Falei, "Epa", diferente. falei, nossa. Porque era irritada, ia É. quebrar os vidros, né? E agora tá bonitinha, gente. E aí, sempre cantando ali, né, a gente... E eu gosto muito, eu amo adorar a Deus. E aí fui tendo oportunidade solo para cantar, tem um ministério de louvor também na igreja. E aí a gente foi desenvolvendo, né? Perdendo a timidez, porque eu tinha muita vergonha, então eu sempre cantava. Gente, vou até falar uma coisa. Meio travada. Uma vez, Pode falar. Solta eu a tava voz. com tanta vergonha É. Ah, que eu peguei o microfone para cantar. Eu peguei o microfone e cantei o hino todinho com o olho fechado. Quando eu abri o olho, eu tava de costas pra igreja, gente. Nossa, foi De virando. tanta né? vergonha. Já aconteceu comigo. Eu Gente! orando assim, de repente eu tava em outra direção. então a gente tava virado pra quina da O povo vai parede. achar que eu tô rebeliada, eu não quero olhar pros irmãos. Cantei virada de... Até hoje eu falo isso com o menino. A hora que você virou, meu cadê amigo o povo? Clemerson, que toca, a hora que eu abri o olho, que eu tava de costas. Falei, agora como que eu vou sair daqui? Saí, fui no banheiro, disfarcei um pouquinho. Mas de cantar o tempo todo com o olho fechado, por nervosismo. Gente, eu não esqueço disso até hoje. Toda vez que eu lembro, eu dou risada. Porque cantar de costa pro povo, oh, Jesus, tem misericórdia da serva. Mas aconteceu. São coisas. Engraçado, coisas. né? Não é paga mico. Não é paga. adianta. Foi não um adianta, mico? não Teve adianta. mais um Não é mico ou não? paga. Só foi esse? Ah, que eu me lembre só. Não, é fora esquecer as letras, né? Cantar em outra melodia. É isso aí. Cantar errado, sair do tom? Opa, sair do tom, mudar a letra do hino. Cantar mais rápido. Cantar mais Ixi, rápido. Quantas vezes? Eu até me perdi. Mas aí a prática ajuda a gente, né? Quanto mais a gente canta, mais a gente se solta. Nas redes sociais também, você começa a se familiarizar com as câmeras e aí... Então, Bora. eu e o Fabinho, a gente tem a oportunidade de pregar lá pro jovem sempre, Sim. né? Então, velho, cada Olha. uma que a gente passa. a gente paga uns micos, né? Fabinho, você falou pra abrir Hebreus, você foi ler Provérbios. É mesmo, eu fiz isso. A última vez foi essa. Daí. É mesmo, eu fiz isso. Ah, cara, mas ainda bem que vocês entenderam, entendeu? Então tá bom. Acontece. Então tá bom. Sabe, às vezes fica nervoso. Quando, ali. enquanto você não entender que pra quebrar a sua timidez você tem que fazer, Tem que fazer, mesmo tem passando que fazer. vergonha, você vai ficar estagnado. Exatamente. E as palavras erradas? Vixe, gente. Meu Deus do céu, aqui nesse podcast aqui saiu cada uma, depois eu fui ver. Cada pérola. Eu falei, amém, todo mundo entende que eu sou o Fabinho É, verdadeiro gente, ali. então, é isso que eu penso. Né, Não, Bia? é isso que eu penso. Porque o quê? Não adianta a gente vir e vestir uma capa. Sim, Ai, fazer É, eu que... sou certinho. Falar dificinho. É, não. falar que nem o gente, William Bonner aqui. gente, Eu sou santo, eu sou mais Não. santo que todos. Claro que nós temos que vigiar. Sim, Né? Nós temos a que gente tem que cuidar, ver o que mas fala, né? Mas a gente é tem que ser a complicado gente, né? Ser a gente, gente né? tem que ser- Então, assim, né? Até porque eu acho que fica muito artificial. Ai, É. querer fazer... E Deus, Não, a e gente Deus tem que ser a nos, gente. e Deus nos usa, né? Usa. certeza. Da forma que Ele Usa. quer, né? O Jesus. Marcelo, né, que
que mandou o convite pra você, que é o nosso produtor, toda vez que eu vou pregar, ele senta bem na frente. Aí ele já começa a dar risada. Ai, Você Marcelo. conhece o Marcelo? Aí eu né? pego e falo assim, nossa, Marcelinho, Ele você vem- não ajuda Não mesmo, ajuda. hein? Puxa vida, não sei porquê, cara. Pode não, Marcelo. Que é isso? Porra! Vigia, E cara. ele nem Aí, dá risada ele não fácil, dá né? risada. Você conhece Não. o Aí eles- Carlisson também, né? Sim, vive Eles ficam mostrando meus anotando, dentes. acho que eles ficam anotando o meu erro, né? Só pra te zoar É, depois. só pra zoar eu. Mas assim, tudo em família Por ali, isso que, dá pra ó, depender da é risada. por isso que eu costumo falar que eu faço bullying com os meus filhos em casa. Pra eles já Pra sair pra rua já não se sabendo. afetem, gente, É. vão fazer bullying aqui, Nossa, todo é mundo muito zoa bom, todo mundo, é. então tá tudo bem. Com a minha mais velha Não, também, não eu vão brinco com sofrer, ela, não vão assim. sofrer. Com a minha mais velha também, eu brinco bastante com Ah, ela. eu também zoo. O meu menino não entende muito, né? Tem Uhum. 1 ano e pouco, mas às vezes ele tá chorando com a bocona aberta, aí eu fico... Imitando. E aí deixa os bichinhos tão nervosos. É, aí eles eu já ficam fiz bravos, isso. né? Aí ele chora mais ainda. Mas é tudo tão bom, assim, quando a gente trata assim, que a gente leva com tanta leveza, né? Aham. A gente precisa rir, precisa brincar, tirar sarro, Sim. né? A gente já passa umas coisas Umas ferrenhas, luta, né? umas lutas travadas. É. Então, se a gente não brincar, a gente surta. É mesmo, é verdade. Né? É verdade. Verdade. Que da hora, gente. Eu quero fazer uma Ele é o cara uma das perguntas. Cuidado com as Ah, o Billy não perguntas. tá perguntando. Uma observação aqui bem Quer polêmico. que eu faça essa pergunta? Pode fazer, Billy. Desirê, o que você acha das letras atuais? Os louvores. Sua opinião, né? Dos louvores atuais aí que andam aí por aí. Ah, gente, tem vários, né? Assim, eu não sei, posso estar errada, mas eu acho que tem muito. Hoje, mais do que antigamente, a gente tem muito louvor assim, de adoração. Eu não sei se era o ritmo que a gente costumava ouvir na minha infância, mas era mais no pentecostal. Sim. Né, uns hinos assim, Mais até corinho, de né? fogo, corinho. Mas hoje eu vejo que tem muito louvor assim de adoração, né? Gabriela Rocha, eu não gostava muito de ouvir, não, mas eu aprendi a ouvir e são hinos de adoração que a gente sente a presença de Deus. E eu acredito assim que os louvores, o compositor precisa ter uma vida com Deus para compor, precisa ler Bíblia, né? Precisa orar, porque para a gente conhecer a Deus, a gente tem que ter uma vida de oração e leitura da palavra. Mas o que mudou hoje não foi os louvores, foi as pessoas. Né? Igual eu estava conversando com uma amiga que eu gostaria muito de ter nascido há anos atrás, porque eu gosto muito da igreja primitiva. E naquele tempo era muitos sinais, muitas maravilhas que acontecia, cura, libertação, aleijados que andavam. Se a gente for falar isso hoje, as pessoas acham até que era charlatão, que era zoeira, mas acontecia. E a realidade é que Deus não mudou, o que mudou fomos nós mudamos. Nós deixamos de viver o evangelho genuíno, né, para ver Deus fazer essas coisas, porque ele pode, ele faz ainda hoje. Faz. Né? Então nós que mudamos. Sim. Né? E se nós mudamos, automaticamente os louvores. Eu acho meio. Os louvores agora atuais chama muito de Deus de você. Você, né? eu também fico triste. Aí eu olho assim, falei, mano, falei assim, isso não tá colando. Não, não tá. Não tá Né? porque se você for falar com uma autoridade, com um advogado, um juiz, você vai chamar de você? Ô juiz, você não tem que chamar de senhor? É autoridade. E aí, Jesus, não é a autoridade maior que existe? Eu gosto muito de uma dupla Canção e Louvor, eu amo eles. E aí, eu estava escutando uns hinos deles esses dias, e a gente encontra a palavra você, eu não sei se é para encaixar na letra do louvor, né? Mas estão substituindo muito Jesus por você. Eu acho O isso daí. Espírito Santo. Acho que tipo as canções estão muito humanizadas, né? Sim. Cantando muito sobre a pessoa, né? Sim. Sobre a emoção, as emoções. Às vezes louvores vingativos, né? Ixi. Que falam de vingança. Tem muito. Né? Aí Eu sou é muito eclética, eu ouço muito de tudo, né? E eu sou de fase. Eu gosto muito de ouvir aquele ministério Zoe. O Zoe. Tem um hino deles que eu amo. A Tamires, né? Só uma coisa me satisfaz. Tamires Garcia. Gente, aquele louvor rebenta com a minha alma. E é claro que se a gente for parar de ouvir todos os louvores que falam assim, a gente vai ouvir poucos. Isso. Mas é necessário que nós venhamos entender que o Senhor, ele
ele é a autoridade maior, merece todo o nosso respeito, nosso temor, né? Isso. Mas é isso, gente. Eu acho que as pessoas mudaram muito. Nós mudamos, né? É isso mesmo. Tá legal. Então, você acha que uma vida sem Deus, ela reflete nas nossas atitudes, na nossa com canção, tudo que sai da gente, Com né? certeza. Isso, e se não tiver... Porque a nossa vida com Deus, ela precisa ser movimentada. Tipo, eu sou crente, mas de vez em quando eu oro. De vez em quando eu leio a palavra. Não, tem que ser uma coisa diária. Temos que ter uma vida diariamente com Deus, todo dia. Todo dia, todo dia. Porque se a gente passa a deixar de se encher das coisas de Deus, a gente começa a se encher das coisas do mundo. Sim, porque Deus cuida da gente tipo todo dia, o né? oxigênio, né? Oxigênio. Isso é. Porque você não deixa de respirar, Não. você não deixa de se alimentar e espiritualmente é a mesma coisa, Exato. né? A gente precisamos alimentar a Você nossa... deixar nosso de... espírito. Claro que vai ter dia que você vai estar tão cansado que você não vai conseguir orar, né? Sim. Mas você não pode você não deixar pode, cair na rotina. Não pode esmurecer, É. você não pode achar que isso é normal. Isso. Tipo, não orei ontem, então não vou orar hoje não vou. não. Porque é uma bola de neve, né? É porque uma coisa chama a outra, né? Isso. Automaticamente você deixou de orar, você vai se tornar uma coisa constante, deixar de orar, você vai começar a praticar as coisas do mundo, porque você passa a perder aquele temor, falando, porque eu me sinto assim, quando eu não oro, eu não orei hoje que eu tô cansada, amanhã eu falo, eu não vou orar de novo não. Aí eu mesmo, não, eu vou orar sim. Sim. Que É uma isso? disciplina, né? Eu vou orar sim, Tem vou que pro se joelho, disciplinar. Porque a vida com Cristo não é uma vida fácil, é vida de renúncia. Se fosse fácil, o caminho é muito estreito. Então, a gente deixa de viver a nossa vontade para viver a vontade do Pai. Sim. Exatamente. É que para você adquirir intimidade com Deus, não é tipo da noite pro dia. Não. Porque Não tem é não. a gente vê que na igreja tem muitas pessoas, né? Você vê igrejas com 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, mas pessoas íntimas de Deus que ouvem a voz do Espírito, não é difícil. É São difícil poucos. mesmo. É difícil verdade. porque a gente não Nem quer pagar todas- o preço de buscar, de buscar a Deus Exatamente. para adquirir isso, né? Eu li uma frase ontem mesmo, me chamou a atenção. Muitas pessoas chamam Deus de Pai, mas não obedecem como filhos. Não adianta nada. Tipo, Sendo você, rebelde. pai, quando quer alguma coisa, chora. E é certo que o Senhor, ele não aguenta ver, né, os filhos pedirem alguma coisa em oração, que ele nos concede. Mas muita gente quer viver só o que lhe agrada, só o que agrada o seu ego, né? E quando sai ali do teu querer, e aí não obedece mais a ordenança de Deus, fala, isso aí não, Deus, isso eu não vou fazer. E aí passa a não querer viver a vontade de Deus. E outra frase que eu ouvi também foi tipo assim, todos podem falar com Deus, mas poucos podem ouvi-lo, né? É verdade. Isso daí Todo também. mundo fala com Deus, mas Todo mundo. ouvir a Deus, Exatamente. Todo mundo Aí- pede alguma coisa pra porque Aí a é gente uma coisa vê diferente. muitas pessoas que são pessoas que vivem totalmente na prática do pecado. Ai, meu Deus, que Deus cuida de mim, que meu Deus, né? Vive naquele pecado de estimação, né? Sim, e aí acha que Deus é amiguinho, que pode continuar desse jeito, porque Deus está cuidando, né? Mas Deus, ele é um Deus amoroso, mas ele também ele é justiça, né? sim, ele quer que você... E a partir do momento que a gente peca e fala, depois eu peço perdão, já é um pecado premeditado, né? Isso. Aham. E É a gente não verdade. pode brincar. Você falou pra gente que você não compõe, né? Não. Mas é uma promessa que Deus tem para Sim. sua vida. E você acha que é algo que não é o tempo, ou que é porque você não se posicionou? O que Eu você acho que acha? é porque eu não me posicionei. Eu acho. Eu Porque confesso. ele já deu já alguma palavra. Eu confesso, gente. Eu preciso me posicionar diante disso. Aham. Entendi. Tomar atitude, né? Porque se eu não tomar atitude, eu não vou. Não vai sair Você não nada. vai Eu alcançar. preciso Sim. colocar em prática, né? O que foi dito. Aham. Né? Então é isso, gente. Preciso Nossa. uma vergonha na cara. Mas é Então, assim mesmo, porque Não,
Tem tanta coisa que Deus quer fazer na nossa vida e a Ixi, gente tanta- fica travando. É. Olha, porque. Olha, mas eu fico olhando às vezes as idades dos crentes mais velhos, sabe? Uhum. Bem de idade mesmo. Por tanta coisa que eles passaram, Sim. né? Tantas emoções, Deus- tantos choros, tantas percas. Deus É me verdade. cobra muito a questão de estudar, né? E, Palavra. É dois. e eu fico... Não que eu não estude, mas da forma que Que ele quer, que ele ele necessita. quer. Isso. Tipo, estuda. Aí você vai... Tá bom, Deus, eu vou, mas você fica naquela. Sim. Vai, não vai, entendeu? Então, acho que todo mundo tem algo que precisa tomar Eu- vergonha. É. Eu acredito que na parte de estudar é sempre, né? O resto da vida. Sim. É. A palavra de eu Deus costumo é o- falar assim. Até o Eu falo, seu último dia. eu falo brincando assim que eu preciso ler a Bíblia cantando. Porque eu pego muito fácil louvor, eu aprendo muito fácil. Gente, agora eu leio a Bíblia, eu li um capítulo, um versículo, daqui a pouco eu já esqueci o que eu li. Eu tenho muitas dificuldades de guardar. Gente, eu tenho 3 filhos, né? Sim. Já comeram meu juízo. Tô brincando, eu amo eles. Mas eu aprendo muito rápido, canção eu aprendo muito rápido. Eu pego o papel, leio uma vez, já, daqui a pouco eu já tô cantando. Sério? Né? E aí eu falei, Nossa, vou ler a eu Bíblia sou cantando. muito ruim pra isso. Então, Nossa. aí eu acredito que seja, tipo, a gente tem que fazer o que Deus chamou a gente para fazer. É. Deus não me chamou para pregar a palavra. Eu posso falar de Jesus, eu devo falar, né? Porque nós devemos falar. Mas não Você é prega meu ministério. É, cantando. Não é meu ministério. Prega cantando, É, é. prega cantando. Cada um Eu prega prefiro de uma ficar forma. no canto. Folgado. Ministério do No canto. canto, sabe? No canto. Lá no som. Sem no trabalhar, canto. né? Sem Não, fazer para ficou Jesus. O Fabinho, ele Eu fico no canto. é no som. uma das pessoas que mais trabalham na igreja. Isso é muito Meu bom, gente. Deus. Servir o reino é bom demais. Mas certo. assim, eu não consigo ficar parado. É. Eu não consigo. Eu sei o Sabe? que é isso. Que nem esses dias, no domingo mesmo, né? Tava até comentando, né? Eu falei, tô livre do som. Não, você tá na recepção, cara. Puxa vida. Mas e aí, se colocassem você sentadinho lá? Hoje o Fabinho vai ficar sentado. Alguém vai me Amanhã chamar. de novo o Fabinho vai ficar sentado. Amanhã de novo. E aí, como que você ia se sentir diante disso? Eu fico tranquilo. Ah, para, Fabinho. Fica nada. Não fica mesmo. Quando a Eu gente fico. costuma trabalhar para Será? o reino, não Não fica. fica, não tem jeito. Por isso que eu procuro Fica não não. pecar, Negócio não de esquentar dar a banca falha. aí não dá muito certo. É. Não. Eu não sei se é medo, né? Alguma coisa assim, de ficar de banco, alguma coisa, sei lá. Mas eu procuro sempre fazer as coisas certas pro reino, né? Respeitar a minha esposa, respeitar Deus, respeitar as pessoas que estão próximas de mim, pra não cair em Tentação. ficar frio, né? Ficar frio na fé, né? Mas assim, eu tô fazendo algo ali dentro da igreja, eu tô mexendo no som, eu tô prestando atenção na palavra. Eu tô prestando a atenção no hino Sim. que está sendo cantado. Então você fica mais ali. Às vezes a pessoa está conversando aqui comigo ali, eu tô lá, Você ó, tá de ligado. olho na palavra. Foi difícil isso acostumar, né? Mas hoje eu consigo pegar a palavra e às vezes a pessoa está falando, eu nem sei que a pessoa Ficar tá atento. mas eu tô lá, É. né? Às vezes tem vezes que eu preciso fazer cabo. Tô soldando lá, eu tô dando aleluia, glória a Deus, fala Deus, Deus. É assim, já tá se sabe? alimentando ali, pegando a tô sua se parte. alimentando, né? Eu fico lá em cima assim e tal, É assim mesmo. olhando para ver se a gravação tá tudo certo, né? De áudio, essas coisas. Quantas vezes quando eu ficava no multimídia passando a letra, né? Ficava no multimídia lá. Daqui a pouco o Espírito Santo tomava e já deixava a É, letra parada lá exatamente. e já não Esqueci. aguentava. Tem vezes assim que começava tudo assim, o pastor orando, esquecia de ligar todos os instrumentos, né? E eu entrava na oração ali também, eita, tem que ligar, ainda bem que não tá já pediu. Tem que ligar, né? E é gostoso Mas demais, é maravilhoso, muito acontece bom. erro ali. Quando e a tal. presença de Deus vem, não tem Vem. jeito. Né? Não tem nada que seja comparado à Não. presença de Deus. Não tem como, é Quem muito... nunca sentiu, tá perdendo. Tá perdendo. Tá perdendo. E pode sentir. É. Pode sentir. Pode Aonde Só sentir. pedir, peça, busque. Eu estava conversando com uma amiga minha de outra denominação e ela perguntou como que era a questão do batismo no Espírito Santo. E eu falei, Maravilhoso. é indescritível. Eu te aconselho a buscar e pedir. Sim. Pedir, peça para Deus, né? Eu pedi. Eu também pedia Nossa, muito. sim. Também Eu peço pedia até muito. hoje. Nossa, é bom demais.
Na verdade, Não é tem. aquele negócio. Uma vez eu ouvi um pregador falando assim: nós temos que se converter todo dia. Na Todo hora que dia. nós ouvimos uma canção, uma palavra que nos enche, nós temos que se converter. É igual a Se criança. entregar. Criança, É. todo dia que tem apelo, a criança está lá na frente. É. Né? E é Isso. assim, Nós todo temos dia que nós fazer temos que isso. querer Jesus. Parar todo com o dia. nosso ego, né? Sentiu de estar lá na frente? As Gente, não- pessoas frente. ficam muito preocupadas com o que os outros vão Tá pensar. pensando. Verdade. Isso aí impede Deus de trabalhar na nossa É vida. verdade. Eu falo porque eu pedi o batismo com o Espírito Santo, mas eu tinha vergonha de abrir a minha boca. Ah, de repente eu Ficava vou falar em segurando, línguas vou aqui, falar o em povo línguas. vai Como achar será que que vai eu tô ser minha doido. língua? É. Como será que vai ser a língua estranha? Cada um tem Não. uma forma, né? Até um dia eu falei assim: quer saber? Vai, Jesus, fica à Ih! vontade. Toma minha vida, faz o que o Senhor quiser. E aí, pá, me batizou com o Espírito Santo e foi gostoso demais. É Eis-me aqui, gostoso. Jesus. né? Fica com medo, fica prendendo ali a língua. Nossa, é pode. muito bom, cara. Nossa. É maravilhoso. Espírito Santo, ele, sei lá, né, ele cuida da gente, ele cuida Cuida. do pessoal Ele que é tá todo mundo ali maravilhoso. naquele momento, e na adoração, aquele louvor Ele maravilhoso está no meio, né? acontecendo. Ele está no muito meio da bom. adoração. É isso bom. aí. Bom demais. Amém? Nossa, Amém. Já acabou? filha, já acabamos. Passa rápido, tão legal. rápido. Tá Né? rápido. Mas- Vai batendo papo, a gente nem É. nota o Antes tempo passar. de a gente encerrar, né? Eu quero que você dê uma palavra. Quantos minutos você quiser. Olha pra Gente, câmera 2, Eu né, já falei Dé? que eu não sou boa de palavras. Vocês já Não, é um conselho para os Conselho jovens, pra para quem tá jovem, Amém. né? Meu conselho para vocês, jovens que estão nos ouvindo, que estão afastados ou que não conhecem o Evangelho ainda. A vida com Cristo, ela nunca foi fácil, ela nunca será fácil. Mas viver para Jesus é ter a certeza de que você nunca estará só. Que o Senhor, Ele peleja as nossas lutas, que o Senhor, Ele nos consola no momento da aflição, que o Senhor, Ele colhe as nossas lágrimas, Ele está conosco. A promessa dEle é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, se você está nos ouvindo e tem o desejo de servir a Deus, é necessário que você tome o primeiro passo de ir até Cristo. Porque Ele está de braços abertos te esperando, o Senhor não lança ninguém fora. Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar. Então, o Senhor tem obra na tua vida, assim como Ele fez comigo, fez na vida dos meus irmãos aqui. Aleluia. Ele tem para fazer na sua vida. Mas é necessário que você tome o primeiro passo e opte por Jesus. Porque é a melhor decisão que você vai tomar na tua vida. Nada se compara do que viver para Cristo. Viver uma vida com Cristo. Não tem comparação. Tá, gente? É muito bom. Fica aí com o conselho da irmã Deise e vai correndo para Oh, Jesus, que Ele está te glória. esperando. Amém? Abençoe. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Amém. Que palavra abençoada agora, nesse Glória a finalzinho. Um livro. Um Indica livro. um livro pra galera. Gente, eu não sou muito de ler, né? É bom ler. Ler é bom bom, ler, gente. é bom. Ler faz a gente escrever melhor, a gente falar melhor, a gente entender melhor. Mas eu preciso ler mais. Mas eu vou falar aí de um livro que eu li e eu gostei muito, que é As 5 Linguagens do Amor. Olha. Porque muitas vezes a maneira que a gente aprende o que é amor não é a maneira que o nosso parceiro entende o que é amor. Sim. Porque tem tem a maneira de falar, Uhum. a maneira de expressar. Tem pessoas que amam presenteando, tem pessoas que amam cuidando, tem pessoas que amam falando, eu te amo, né? E é certo que as palavras sem atitude não valem de nada, Sim, né? que Você legal. falar que ama, mas você viver o contrário daquele amor, não adianta, né? Aham. E esse livro aí me ajudou muito. Ai, que legal, Me hein, ajudou pessoal? muito, porque quando eu me casei, o meu marido era totalmente diferente de mim. Porque eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu sou assim. E aí a família dele já amava de um jeito diferente. Então, eu sofri para eu poder me adaptar com o jeito dele. E aí foi bem nessa época que eu ganhei esse livro da professora do meu filho, da creche. As 5 Linguagens do Amor. E eu li e eu achei muito interessante. Então leiam, gente. É isso Para de aí. sofrer, minha gente. Leia o livro. Sofre quem quer. Sofre quem quer. Com Jesus e... É isso aí. Queremos te Jesus. agradecer. Amém. É eu isso que aí, agradeço. Deise. Né, Obrigado, que Deus viu? possa abençoar o seu lar, seu Amém. ministério, Amém. seu esposo, seus Eu filhos. recebo. Amém. Amém. Pessoal, segue ela aí nas redes sociais. Desirê 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 Batista.
É isso aí. Segue Gente, ela, obrigada, pessoal. tá? Pelo convite. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz de receber e fiquei mais feliz aqui, gente. Vocês são Que top. legal. Amém. Vocês são Obrigado. muito legais. Vocês são Deus de Deus. abençoe. Que Deus Às vezes nós dá continue uma abençoando. tremidinha de Ai, conversar. amigo, mas eu sentei normal. aqui, eu tava nervosinha. Mas Agora eu foi- já tô tranquila. Agora mais Tá de tranquilo, boa. né? É, mas que Deus continue expandindo esse ministério, viu? Amém. E Obrigado. prosperando e dando aquilo que vocês necessitam para continuar. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. É isso aí, É pessoal. isso aí, pessoal. Queremos agradecer aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores, né? Isso aí. Muito obrigado. Vai colocar aí na tela? É isso aí, pessoal. E Segue a gente. Segue a gente. Se você quiser ajudar, né? Você que é pessoa física, pessoa jurídica, quer patrocinar a sua empresa, entre em contato com a gente e vai estar um QR Code aí, né? Aproxima aí seu celular, abençoa essa obra aí, essa obra missionária, né? Amém. Esse Pó de Cristo, que nós podemos fazer mais Pó de Cristo ainda, que nós podemos trazer mais gente ainda. Amém. E para ficar conversando aqui, falando de Deus, a pessoa vem com o seu testemunho. Às vezes eu já contei meu testemunho, o Billy também já contou o testemunho dele, que nem hoje a Desirê contou um testemunho dela maravilhoso, que Deus tenha cuidado dela, abençoado a vida dela. Então, que é isso aí, pessoal. É. Muito obrigado mesmo, de É coração. Quer falar alguma coisa, Billy? Não, só tudo isso mesmo. Só tudo isso? Segue a gente aí nas redes sociais aí. Segue eu também, Aonde gente. você encontrar uma fotinha do Pó de Cristo, segue. É isso aí. Beleza, Compartilha. pessoal? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, pessoal. Falou. Valeu. Deus Beijo. abençoe. Beijo. Tchau, tchau, hein? Valeu. Nóis. É nóis.